Muito bem, esse mês nós mudamos o nosso tema, não estamos mais falando de missões, mas agora nós estamos trabalhando com o tema Revisitando os Fundamentos. Já que é o mês das crianças, outubro, os batistas comemoram o mês das crianças, a gente então aproveita esse mês para falar um pouquinho sobre os fundamentos da nossa vida. Assim como uma criança tem necessidades que são básicas e fundamentais, nós também, como servos de Deus, temos necessidades fundamentais. E uma delas, eu quero falar um pouquinho sobre ela, é a nossa fé. A nossa fé. A fé é um negócio muito interessante. Eu nunca entendi muito bem o que era fé. Eu passei muito tempo sem entender a fé. Eu acho que eu sempre tive fé. Mas eu sempre tive dificuldade de explicar o que é fé. O que é fé? A gente podia falar fé é confiança. Né? Fé é confiança. Mas a palavra fé, ela é a tradução de uma palavra grega que na verdade não é um substantivo, né? É uma palavra que na verdade é um verbo. É um verbo pistel, que em grego significa crer. Então não é exatamente confiança, fé seria um acreditar, vamos supor. Mas acreditar é muito pouco. Então o que é exatamente fé? Eu vim aprender de alguns anos atrás, eu estava lendo um livro de um grande teólogo chamado Tozer, e ele disse uma coisa que eu fiquei muito feliz e aquilo me deixou muito contente a respeito da definição de fé. Que fé é o tipo da coisa, o tipo da palavra que não tem como ser definido, mas todo mundo sabe que tem. Sabe aquelas coisas que você não define, mas você sabe que tem? Eu vou dar um exemplo. O amor. Ninguém define o amor. O que é amor? Não existe uma definição para o amor, mas todo mundo sabe que ama, não é verdade? Você não sabe definir o amor, mas você ama. É uma coisa muito mais para se sentir do que para se definir. A fé faz parte desse tipo de coisa. A fé não é uma coisa para você definir o que é exatamente, mas todo mundo sabe se tem ou não. É como o amor, todo mundo sabe se ama ou não. A fé não tem exatamente uma definição teórica, porque não é uma teoria. Fé é algo para se sentir, é algo para estar em nossos corações, é algo que você tem que viver com Cristo. Então, mais importante, eu passei a vida inteira tentando definir e hoje eu desisti. Não quero mais definir a fé. O que eu quero é viver a fé. Então, mais importante do que definir é viver uma verdadeira fé, um verdadeiro relacionamento com Jesus. Hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre essa fé, a fé que nós temos pelo Senhor e que é algo tão importante, tão fundamental. Afinal, é o que vai nos salvar, ou é a falta do que vai nos condenar. Não é verdade? Então a fé é realmente algo fundamental, como inclusive o amor também é na palavra de Deus. E o texto que quero ler com vocês é Lucas, capítulo 7. E nesse texto a gente vai aprender um pouquinho mais a respeito da fé e do valor da verdadeira fé e qual é o lugar da fé em nossas vidas. Lucas, no capítulo 7, é uma das muitas experiências que o Senhor teve neste mundo e uma das muitas coisas que o Senhor viveu enquanto estava neste mundo, e aqui mais particularmente com um centurião, que era uma espécie de um capitão da guarda romana. Lembrar que esse homem então não era judeu, não era israelita, ele era um romano na verdade. A história do centurião, ela é assim contada por Lucas, no capítulo 7, versículos 1 a 10. Quando Jesus acabou de dizer todas estas palavras, sendo ouvido pelo povo, entrou em Cafarnaum. E um servo de certo centurião, a quem o seu senhor muito estimava, estava doente à beira da morte. Tendo ouvido falar de Jesus, o centurião enviou algumas autoridades dos judeus a pedir-lhe que viesse curar o seu servo. E aproximando-se de Jesus, eles lhe rogavam com insistência, dizendo: ele é digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo construiu para nós a sinagoga. Jesus foi com eles, mas quando já estava perto da casa, o centurião enviou-lhe alguns amigos para dizer-lhe: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres debaixo do meu teto. Por isso não me julguei digno, nem mesmo de ir ao teu encontro. Diz, porém, uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade. Eu tenho soldados sob as minhas ordens. Eu digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isto, e ele faz.
Ouvindo isto, Jesus ficou admirado com ele. E voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E quando os emissários voltaram para casa, encontraram o servo com saúde. Que história bonita, não é? Muito bonita essa história. A história do centurião, eu fico muito impressionado com essa história e com esse homem. E uma coisa que me impressiona no centurião é que ele foi uma das poucas pessoas que impressionaram Jesus. O centurião impressionou Jesus. Eu imagino que deva ser um negócio muito difícil impressionar Jesus. Você não impressiona muito facilmente uma pessoa que é muito especialista naquela área, né? Alguém, por exemplo, que é um especialista, sabe muito sobre alguma coisa, ou ele é muito grande em algo. Você, para impressioná-lo, você precisa realmente fazer algo, de fato, mais impressionante, talvez, ou algo que chame a atenção. Como se chama a atenção de Jesus? E ainda pior, ele impressionou Jesus na área na qual Jesus é especialista, na fé. Quando termina essa história, Jesus ele vira para as pessoas que estavam junto dele e diz: gente, nem em Israel eu encontrei tamanha fé. Eu imagino que Jesus estava olhando para ele assim, né? Na verdade, Jesus não se encontrou com ele em momento algum. Mas quando termina a história, Jesus vira para os seus discípulos e faz aquele gesto que a gente conhece bem. Aquela coisa do... Gente, esse cara, olha, agora eu fiquei impressionado. Encontrei alguém que me impressionou. Irmãos, como se impressiona Jesus? Eu falei que só tinha duas pessoas que tinham impressionado Jesus. A outra pessoa foi uma mulher. Era uma que tinha um fluxo de sangue, vocês vão se lembrar dela. E curiosamente, ela também não era israelita. As duas pessoas que mais impressionaram Jesus, é bastante curioso, nenhum dos dois eram judeus. A mulher que tinha um fluxo de sangue também. Mas isso é uma outra história e vamos deixar isso para um outro dia. Voltando aqui para o centurião. O centurião impressionou Jesus. E Jesus realmente soltou até uma exclamação: eu nunca tinha visto uma pessoa com tanta fé em Israel. Como é possível? Esse homem, a fé desse homem tem que ser analisada. Eu preciso ver o que esse homem fez. Eu acho que tinha muita gente com muita fé, não tenho dúvida. Haviam grandes homens na época de Jesus, grandes homens de Deus, inclusive, homens muito bem intencionados. Muitos deles tinham uma fé muito impressionante. Eu acho que tudo isso é verdade, mas esse particularmente, Jesus teve que parar para fazer um elogio para ele. Gente, para tudo que agora realmente eu fiquei impressionado. E não sou eu que estou falando, foi Jesus que falou. O próprio Deus. Como se impressiona o próprio Deus? Pois muito bem, eu quero analisar com vocês a história deste homem, o homem que conseguiu impressionar Jesus. Existe algo na fé deste homem que nós precisamos aprender. E o que tem na fé desse centurião que nós precisamos aprender e tirar para nós como lição? A primeira lição que esse centurião, e realmente foi impressionante nele, a primeira grande lição que ele nos ensina é que a verdadeira fé, ela está relacionada com a humildade. A tua fé, ela há de ser tão grande quanto é a tua humildade. Fé e humildade caminham juntas. Esse homem tinha um servo que era doente, e ele gostava muito do seu servo. Ele pode parecer até bonzinho, né? Mas esse é o menor dos problemas, se ele é bonzinho ou não. De fato ele devia ser muito bonzinho, e o texto diz que ele até era mesmo muito bonzinho. Mas não é isso que está em jogo, não é o fato dele ser bonzinho. Ele tinha um servo que ele gostava muito desse servo. E o servo estava doente, e o servo estava morrendo. E ele sabia que Jesus já tinha curado muitas pessoas, e ele imaginava que Jesus poderia curar o seu servo. Então o que esse homem faz? Esse homem, ele envia alguns judeus para falarem com Jesus. No versículo 3 diz: tendo ouvido falar de Jesus, o centurião enviou-lhe algumas autoridades dos judeus, para pedir-lhe que viesse então para curar o seu servo. Ele manda autoridades dos judeus. Eu acho que ele fica pensando: e agora? Eu tenho que pedir para Jesus para curar o meu servo. Quem eu mando? E aí esse homem, ele pensa e fala: acho que eu vou mandar grandes homens de Deus. E ele procura as autoridades dos judeus. Eu não sei se essas autoridades eram tão grandes assim, não é? Mas na cabeça desse homem, eu acho que ele achava que talvez Jesus ia ouvir essas autoridades. Imagina que Jesus vai me ouvir.
Ele procura homens que são importantes na sua sociedade, principalmente homens que são autoridades, homens que ele pensava eram pessoas de fé. É interessante que esses homens não impressionaram Jesus, mas Jesus ficou impressionado com o centurião. Mas lá vão as autoridades. Na cabeça deste homem, ele precisava enviar grandes homens, não ele, mas talvez grandes autoridades. Depois que esses homens foram falar com Jesus, e Jesus já estava vindo para sua casa, ele envia um segundo grupo. E o segundo grupo está no versículo 6. Jesus foi com eles, mas quando já estava perto da casa, o centurião enviou-lhe alguns amigos para dizer-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Então, num segundo momento, ele manda amigos. E é interessante, nos versículos 4 e 5, quando as autoridades chegam e falam com Jesus, Jesus diz, né? E eles falam com Jesus, falando com insistência, diz o texto. Eles dizem no versículo 4: Ele é digno de que lhes concedas isto. Olha o julgamento das autoridades dos judeus. Você sabe que os judeus eram meio chatos, não era qualquer um que eles gostavam não, mas desse centurião eles gostavam. E eles dizem para Jesus: Ele é digno, no versículo 4. No versículo 5 diz: Ele ama a nossa nação. Ele mesmo construiu para nós a sinagoga. E é interessante, Jesus foi com eles, mas quando estava perto da casa, o centurião enviou-lhe alguns amigos para dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno. E olha que interessante, eu não sou digno. E aqui tem um choque na história, uma pequena contradição aqui na história. As autoridades dos judeus chegam para Jesus e elas dizem: Senhor, ele é digno. Mas quando Jesus quando o centurião manda os amigos, ele manda dizer: Senhor, eu não sou digno. Todo mundo acha que ele é digno, mas ele diz, ele mesmo: eu não sou digno. Não me importa o que os outros dizem de mim, o importa o que eu penso sobre mim, e eu penso que eu não sou digno. Esse homem era um homem humilde, ele se julgava indigno. A fé começa com esse senso de indignidade. É isso que Paulo quer dizer lá em Coríntios, quando ele fala que quando a gente é fraco, então é que a gente é forte. Muita gente pensa que o crente fraco é que é o crente forte, não tem nada a ver. Não é que Paulo está dizendo que você tem que ser fraco em coisas que você realmente deveria ser forte. Ser fraco não significa ser fraco na fé. Paulo não era fraco na fé. E se você é fraco na fé, você é fraco mesmo. Não existe força para quem é fraco na fé. Não existe força para quem é fraco no amor. Quem é fraco no amor é fraco mesmo. Não existe força para quem é fraco na oração. Não é isso que significa fraqueza. A fraqueza a que Paulo se refere é a indignidade para fazer as obras de Deus, para fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Eu não me considero digno, não me considero digno nem de estar na presença de Deus. Quem sou eu? É esse tipo de fraqueza. Quando Paulo fala que eu sou fraco, ele está dizendo que eu sou fraco no sentido de que eu não me considero digno. Eu acho que estar diante de Deus é uma honra que eu não sou digno dela. Irmãos, esse tipo de humildade agrada a Deus. Deus gosta disso. A gente que é tão cheio da gente mesmo, né? A gente tem esse senso de dignidade. Ninguém pode mexer comigo, ninguém pode falar comigo, ninguém pode levantar a voz, ninguém pode fazer nada. E esse homem dizia: eu não sou digno. Um dos argumentos que Pedro usa para que a igreja exerça a humildade é o próprio Senhor Jesus. Porque Pedro diz, no momento em que ele estava sendo acusado, e no momento em que o estavam açoitando, ele não amaldiçoou ninguém, ele simplesmente deixou aquilo nas mãos de Deus. Jesus aceitou a humilhação. Cantamos isso ainda há pouco, ao eterno Salvador Jesus, que por mim sofreu a humilhação. Cristo foi humilde, e Ele espera que sejamos humildes também. Quem sou eu? Quem sou eu? A gente é cheio de honra muitas vezes, não é? Mas a palavra certa e a expressão certa que eu deveria é: Senhor, quem sou eu? Quem sou eu? Na verdade, eu sou digno de receber realmente as coisas ruins. Graças a Deus que o Senhor me dá coisas boas, que o Senhor está comigo, que o Senhor me ama. Não sou digno do amor de Deus, mas aqui estou eu, alegre por estar na presença de Deus. Irmãos, esse sentimento é fundamental. A gente começa a perder Deus quando a gente começa a achar que tem direito. Eu tenho direito. E quantas vezes a gente escuta isso das pessoas, não é? Eu tenho direito.
Afinal eu fiz isso, fiz aquilo. Lembra do fariseu e do publicano? O fariseu batia no peito. Eu dizimo, eu jejuo 3 vezes por semana, eu faço e aconteço. Mas o publicano batia no peito e ele dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Irmãos, humildade na presença de Deus. A humildade é uma virtude cristã e nós precisamos desenvolvê-la, humildes diante do Senhor. A verdadeira fé, ela só pode ser vivida e ela só pode ser exercida com humildade. Então a grande questão é, quem sou eu? Eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém. Se sou algo, a minha dignidade vem de Deus, do fato de que Ele me ama. Não sei por que Ele me ama, mas Ele me ama e eu aceito o amor que Ele tem por mim. A verdadeira fé, ela está vinculada a esta humildade. O centurião nos ensina esta lição. A segunda lição que o centurião nos ensina é que a fé está relacionada com o nosso reconhecimento do poder de Jesus. Você não pode ter fé se você não reconhece o poder de Jesus e se você não vive o poder de Jesus. O centurião usa um argumento muito interessante no versículo 7. Por isso não me julguei digno nem mesmo de ir ao teu encontro. Diz, porém, uma palavra e o meu servo será curado. E eu acho interessante essa expressão dele. O Senhor diga uma palavra. Acho que ninguém nunca tinha dito isso para o Senhor. O Senhor só diga uma palavra. Uma palavra. A gente tem no hebraico não dá, não sei se dá muito certo. E nem ficou famoso, né, em teologia o hebraico. Mas existe uma palavra que foi a palavra que Deus usou para a criação. Fiat. Em latim significa haja. Foi a primeira palavra de Deus, haja. Eu não lembro qual é a palavra no hebraico, eu estudei a teologia da palavra, que é o fiat, né? É chamado de fiat lux, haja luz. A primeira palavra de Deus é haja, exista. Interessante que Deus só diz uma coisa, exista. E quando Ele fala exista, acontece, o universo aparece. Não é impressionante pensar assim? Deus só precisa de uma palavra. Quando Paulo em Colossenses fala sobre Jesus, ele fala que Jesus é a palavra de Deus. Quando João escreve no capítulo 1, ele fala que Jesus é a palavra de Deus. No princípio era a palavra. Jesus é Deus falando. Deus é inatingível, ninguém chega a Ele. Você não vai a Deus, você não pode. Mas Deus fala e quando fala Ele se revela. E quando se revela é Jesus. Jesus é a revelação de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Você não vai a Deus, mas Jesus vem até você. É interessante que Jesus tem esse caráter. A gente está preparando as lições para o nosso próximo módulo da EBD, e numa delas vamos estudar o fato de Jesus ser a palavra de Deus. Porque quando Deus fala, então é Jesus. Deus não fala por si mesmo, Ele fala sempre através de Jesus. Jesus é o Deus que se aproxima de nós. É o Deus que está conosco. Jesus é o Deus compreensível. Ele fala, mas quando fala é palavra de Deus. E por isso todas as coisas acontecem quando Jesus diz uma só palavra. E o centurião diz isso para Jesus: Senhor, o Senhor diga apenas uma palavra, eu creio no Senhor. Uma palavra que o Senhor diga resolve tudo. Diz uma palavra. A segunda coisa que o centurião faz, no versículo 8, ele diz: pois eu também sou homem sujeito à autoridade. Eu tenho servos, tenho soldados que estão sob as minhas ordens. Eu digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faze isto, e ele o faz. Ele está dizendo, ele está citando aqui o seu próprio testemunho. Ele é um capitão de um exército, e o exército romano é muito disciplinado. E quando o capitão do exército romano diz uma coisa, aquilo vai acontecer. É que nem fala no filme lá, ordem dada é ordem cumprida. Isso para o romano era uma verdade muito, muito, muito séria. Um soldado romano poderia morrer se ele desobedecesse uma ordem. Então o centurião, e ele era um centurião, ele era um comandante, ele sabia o que é ter autoridade. Então ele sabia que quando ele dizia, eu quero tal coisa, aquela coisa acontecia. Ele sabia que quando ele dizia uma coisa, todo mundo se movia e se movia rapidamente para que aquilo acontecesse. Eu já contei para vocês a minha experiência no exército. E uma das primeiras vezes que a gente se reuniu lá, o capitão lá, o tenente lá, ele já juntou o pessoal e falou, olha, eu quero que vocês me obedeçam e quero que me obedeçam correndo. E eu nunca vou esquecer daquele dia. Ele disse, vamos testar aqui este conceito. Eu quero que vocês vão para lá.
Mas eu quero que vocês vão correndo. E aí, vão para lá. E todo mundo foi correndo. Agora eu quero que vocês voltem aqui. E todo mundo foi correndo. E ele disse, a partir de hoje é assim. Toda vez que eu pedir uma coisa, vocês não vão andar, vocês vão correr. Ele é um homem sujeito à autoridade. Já pensou se alguém não fizer o que ele manda? O que vai acontecer? Ele sabe que quando ele fala, as coisas têm que acontecer. Deus é assim. Quando ele fala, o negócio vai acontecer, tem que acontecer. Porque a palavra dele tem uma autoridade. E o centurião sabia disso. Ele sabe que Jesus tem o poder. E ele reconhece o poder da palavra de Jesus. Ele não duvida desse poder. Eu imagino que para nós, o que fica aqui para nós é que quando lemos a palavra de Deus, nós podemos crer piamente naquilo que está na palavra. O Senhor há de cumprir a sua palavra. O texto diz que os céus e a terra vão passar, mas as palavras de Jesus jamais passarão. Eu já contei aqui para vocês uma música que eu gosto muito, do Estênio Márcios, e que fala exatamente sobre isso, de que você aproveite bem o universo, porque o universo vai acabar. O universo vai passar, porque a terra passará, ele diz. E quando a última cigarra, no fim do canto, arrebentar, quando ninguém mais se lembrar de como era a alvorada, só a palavra do Senhor é para sempre. Quando não existir mais nada, só vai haver uma coisa, a palavra de Deus. Quando nada mais existir, naquele futuro longínquo em que nada mais existe, a palavra de Deus permanece. Ela é imutável, então eu posso acreditar nela. Tudo que ela diz é verdade. Irmãos, a palavra de Deus é assim. Esse é o poder de Deus. E eu posso crer na palavra de Deus. A leitura da palavra, ela tem que ser revestida com toda reverência. E se você está diante da palavra de Deus, você está realmente diante do próprio Deus que está te falando. E você tem que pedir a Deus que te dê fé e confiança naquilo que está escrito na palavra, porque aquilo vai se cumprir, e você não precisa duvidar disso, e não pode duvidar disso. Deus, eu quero essa bênção sobre a minha vida, o que o Senhor diz que vai acontecer, eu creio, e eu assumo realmente o que vai acontecer, eu acredito piamente, o Senhor pode e vai fazer isso, e você vive em função de esperar aquilo que Deus está fazendo. O Harry Blackby escreve um livro chamado Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade, e ele usa uma figura muito interessante. O servo de Deus, ele tem dois movimentos. Primeiro, ele abaixa a cabeça e ora. E segundo, ele levanta a cabeça e começa a olhar, né? Primeiro, o olho fechado para orar. Não, no sentido figurado, não precisa fechar o olho para orar, né? Isso não está na Bíblia. A gente faz isso mais por costume. Mas, figuradamente falando, você abaixa a cabeça e olha para o chão. E ora a Deus, mas depois você levanta a cabeça e começa a buscar, porque Deus vai agir. Ele dizia isso, levanta e aí Deus vai agir, eu vou buscá-lo e eu creio na promessa de Deus. A promessa de Deus é verdadeira e nós podemos confiar nessa promessa. Este homem sabia o que era ter autoridade, e ele sabia que Jesus tinha autoridade. A nossa vida, ela só pode mudar quando Jesus fala. Não é quando a gente se esforça, não é quando a gente se esguela, não é quando a gente fica correndo para todo lado em busca de soluções humanas, não é quando a gente se desespera, não. As coisas mudam, é quando Jesus fala, então ele tem que falar sobre nossas vidas. Este homem sabia disso, porque a autoridade é inerente ao próprio Jesus, é dele, está nele. Ele não falou e o mundo não se fez, pois ele continua falando e as coisas continuam sendo transformadas pela palavra dele. A última lição que a fé deste homem nos ensina é que a fé, ela não tenta prender Jesus. Esse foi um homem que não tentou segurar Jesus, que não tentou determinar o que Jesus deveria fazer. Ele simplesmente confiou. Jesus não é obrigado a fazer nada. E é isso que o centurião percebe e é assim que ele pensam. É interessante aqui esse texto, e isso é realmente uma coisa incrível. O centurião nunca encontrou Jesus. Você vê todo o amor que ele tem por Jesus, todo o respeito, toda a fé que ele tem, em nenhum momento ele encontrou Jesus, ele simplesmente não viu Jesus, ele ficou em casa o tempo todo, e no primeiro momento ele envia as autoridades, no segundo momento ele envia os amigos, e quando chega no meio do caminho, Jesus fala, então voltem para casa.
E quando eles voltam, o servo estava curado, acabou. E simplesmente ele nunca encontrou Jesus. O que significa? O que está por trás disso? Está por trás disso, irmãos, que não somos nós que vamos a Jesus, é Jesus quem vem a nós. A primeira questão, e isso é muito importante da nossa fé, é Jesus que vem. Eu não preciso ir lá, não preciso controlar, Jesus vai fazer isso por mim. É obra dele e eu vou deixar isso na mão dele. Ele vai fazer do jeito dele. Quando Jesus estava indo para a casa do servo, ele manda alguns amigos e diz: Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Eu não me considero digno. E eu acho interessante, Jesus não entrou. Eu acho isso muito interessante, né? Eu não sou digno. Se eu fosse Jesus, eu ia falar: não, agora é que eu vou, né? Encontrei um homem de fé, olha, agora é que eu vou. Vou comer, vou dormir, vou passar um tempo batendo um papo com ele. Não, Jesus simplesmente não foi. Então volta lá e diga para ele, esse homem não amarrou Jesus. Jesus, faça do seu jeito. Se o senhor quiser vir aqui, tomar um chá, se o senhor achar que, né? Eu não me acho digno, mas se o senhor achar, vem aqui, tem cama, tem café, tem chá, tem suco de maracujá, tem tudo. O senhor tem tudo aqui. Mas vai ser do jeito do Senhor. E Jesus disse simplesmente: então tá bom, então eu não vou. E não foi mesmo. Não, voltou para o seu caminho e foi fazer o seu trabalho. Mas o servo foi curado. Aquilo que ele queria, a vitória que ele queria, foi alcançada. Este homem não controla Jesus em nenhum tempo. Jesus, faça do seu jeito. Irmãos, fé é rendição. Fé é dar liberdade para Deus agir. E quando eu busco Deus, e quando eu quero a ação de Deus em minha vida, é isso que eu devo fazer. Senhor, vamos fazer do seu jeito, não é do meu. Vai ser no seu tempo, não é no meu tempo. Por mim já tinha acontecido, mas não é no meu tempo. Faça do jeito do Senhor. O Senhor tem toda a liberdade, toda a autoridade. O Senhor sabe o que é melhor. A estratégia é tua. Nós cantamos uma música, da mesma pessoa que fez essa última música que nós cantamos, que diz: não a tua vontade, mas a minha. Não a minha estratégia, mas a tua mão. Irmãos, não é a nossa vontade, mas é a vontade de Deus, é isso que importa. E a verdadeira fé, ela não amarra a Deus. Não, tem que ser do meu jeito, tem que ser do meu tempo. Não. Você se ajoelha, se dobra, você se derrama na presença de Deus e deixa Deus agir. Deus está dizendo para você: eu vou agir, mas vai acontecer no meu tempo, e vai acontecer do meu jeito, vai ser do jeito que eu quero. Eu não fiquei muito contente com esse centurião, porque para mim eu acho que Jesus tinha que ter ido na casa dele, mas Jesus está dando um tapa na minha cara, dizendo: mas é do seu jeito? É do jeito que você quer que vai ser? Não, não vou na casa dele e acabou, e não vou, é simples assim, não vou. Mas como não? Porque é Jesus, é Ele que manda. O que você quer afinal? Quer que eu vou lá tomar café com você? Não é o seu servo que você quer? Pois muito bem, você vai conquistar a sua vitória. É do jeito de Jesus, é Ele que manda. É Ele que vai fazer a coisa do jeito dele, e nós simplesmente nos rendemos a Ele, simplesmente nos submetemos e deixamos que Ele vai agir em nossas vidas, em nossos corações. Eu quero que você abaixe a cabeça agora e ore comigo. E nós aprendemos hoje, o segredo é confiar em Jesus, o segredo é depender dEle, o segredo é fazer a vontade dEle, é deixar que Ele vai agir, e vai ser do jeito dEle, não é do jeito que a gente quer. Essa história me deixou com aquele gostinho de quero mais. Jesus podia ter ido na casa dele, mas Jesus está dizendo hoje para a gente: mas não é do jeito que vocês querem, é do jeito que eu quero. Não é vocês quem diz que tem que ser assim ou assado, sou eu que vou fazer. E quando eu fizer, eu tenho toda a autoridade para fazer aquilo que eu quero. Então, Senhor, que seja mesmo a tua vontade, que seja mesmo o teu querer, que seja o teu plano, que seja a sua estratégia e não a nossa. É assim que tem que ser. A gente simplesmente clama, a gente busca, a gente invoca, e deixa que Deus vai agir. O nome de Jesus é poderoso, o suficiente para que tudo aconteça em nossas vidas, para que a vitória venha, para que aquilo que precisamos, aquilo possa ser nos concedido por Deus. Nós vamos cantar essa canção, que fala exatamente sobre clamar o nome do Senhor. Você clama
E a vitória vem quando você clama, porque esse nome é um nome poderoso. Mas você tem que deixar na mão dele, e tem que confiar nele, e tem que ser humilde diante dele, para entender que ele está fazendo as coisas do jeito dele. Clamo Jesus. Vamos cantar?